Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Irmãos e irmãs, paz e bem. Iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se nós, por acaso, estamos desiludidos e desconfiados de que a prática de Jesus está entrando em colapso, não é assim que ele pensa. Ao contrário, ele vai incluir os 12 discípulos na sua ação. Vão deixar de ser espectadores do que Jesus diz e faz para ser participantes da sua missão. O texto bíblico que irá iluminar a nossa reflexão de hoje começa assim. Chamou os 12 discípulos, começou a enviá-los 2 a 2 e dava-lhes poder sobre os espíritos maus. 2 a 2 indica que a missão é um serviço comunitário e os seguidores de Jesus devem ajudar-se mutuamente em suas atividades. Não é um trabalho de promoção pessoal. O poder sobre os espíritos maus indica que a missão dos discípulos é uma prática libertadora e não simplesmente teorias bonitas sobre a religião ou sobre Deus que amarram as pessoas dentro de uma instituição. Vamos então fazer nossa oração e iniciar assim a nossa reflexão deste dia. Ó Deus de bondade e compaixão, dai-nos o vosso espírito de sabedoria e entendimento, para que saibamos acolher vossa palavra anunciada no Evangelho segundo Marcos. Enviastes vosso Filho ao mundo para anunciar vosso reino de justiça e paz. Ele revelou o vosso rosto misericordioso e nos colocou diante de uma necessária escolha, a transformação radical de nossas relações humanas. Jesus convida-nos a substituir o poder pelo serviço, o comércio pela partilha, a alienação pela capacidade de ver e ouvir a realidade. Ele nos chama a estabelecer verdadeiras relações fraternas. Que possamos, Senhor, através desta reflexão, reconhecer o Messias, o Filho de Deus, e sairmos em missão, pregando o Evangelho do Reino através de nosso testemunho de vida. Amém. O texto bíblico que ilumina a reflexão deste dia está no capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Capítulo 6, versículos de 7 a 13. Vamos ouvir com muita atenção. Evangelho da vida, que nos traz a salvação. Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor.
Jesus começou a percorrer as redondezas, ensinando nos povoados. Chamou os 12 discípulos, começou a enviá-los 2 a 2 e dava-lhes poder sobre os espíritos impuros. Jesus recomendou que não levassem nada pelo caminho, além de um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando vocês entrarem numa casa, fiquem aí até partir. Se vocês forem mal recebidos, no lugar onde o povo não escutar vocês, quando saírem, sacudam a poeira dos pés como protesto contra eles. Então, os discípulos partiram e pregaram para que as pessoas se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como a atividade dos discípulos é para libertar as pessoas, as primeiras recomendações de Jesus é mostrar-lhes o que devem evitar para começarem a ser livres. Jesus recomendou que não levassem nada pelo caminho, além de um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. A credibilidade do discípulo advém, antes de tudo, de seu testemunho. A confiança deve ser depositada no poder de Deus, que age na história, através da ação que produz liberdade e vida, e não nos meios caríssimos que se empregam. Os programas missionários recheados de verbas altíssimas indicam mais um compromisso com quem cedeu essas verbas do que com Jesus, cujos discípulos são chamados a se pautarem pela sobriedade de suas posses. Até o vestir deve ser simples. Não são roupas diferentes ou paletó e gravata que testemunham a presença externa do discípulo de Jesus, pois roupas diferentes geralmente indicam mais status social do que disponibilidade. A missão exige também uma inserção no contexto social, que causou escândalo entre os conterrâneos de Jesus. A outra instrução prevê uma atitude de bom senso e formação de comunidade. Quando vocês entrarem numa casa, fiquem aí até partirem. Não indica plena estabilidade para um missionário, mas um local onde, com a sua partida, a comunidade possa continuar a se reunir e dar prosseguimento à boa notícia do reino. A hospitalidade e a convivência fraterna se tornam um ambiente propício para propagar uma ação evangelizadora. Já sabemos que a vida de Jesus não foi um mar de rosas. O discípulo que continua a sua prática também é advertido para não ser ingênuo e pensar que tudo correrá em paz só porque ele é arauto de libertação e vida. Justamente por isso encontrará oposições daqueles que não querem transformações na sociedade. Se vocês forem mal recebidos num lugar e o povo não escutar vocês, quando saírem, sacudam a poeira dos pés como pretexto contra eles. O sacudir a poeira dos pés é um gesto que testemunha o julgamento de Deus sobre aqueles que não aceitam o projeto do Pai trazido por Jesus. A missão é a mesma de Jesus. Então os discípulos partiram e pregaram para que as pessoas se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. Implica essencialmente 3 coisas. A primeira, pregar para que as pessoas se convertam. É pedir mudança radical da orientação de vida, pois com Jesus chegou o reino de Deus entre os homens e requer modo de pensar e sentir novo. Sem esse ponto de partida, o Evangelho, a boa notícia,
cai em terrenos onde a semente não vinga. Essa conversão requerida não é um moralismo segundo a lei da pureza que os fariseus exigiam, mas a atitude de aceitar e participar do projeto de liberdade e vida para todos. No início de sua atividade, Jesus colocou esse ponto básico para os que desejam se salvar. Convertam-se e acreditem na boa notícia. Em segundo lugar, expulsar demônios. Podemos ficar assustados com essa prática que Jesus ordena aos discípulos exercerem. Contudo, já sabemos que expulsar demônios no Evangelho de Marcos é desalienar as pessoas, isto é, livrá-las de todas as amarras que as tornam escravas e objeto de exploração. Em outras palavras, tudo aquilo que impede as pessoas de serem livres e não poderem pensar, sentir, andar, falar, ouvir, agir por si mesmas. O reino de Deus que Jesus veio trazer é o reino da liberdade, pois o Pai quer uma resposta de amor, e para dá-la a liberdade é indispensável. Em terceiro lugar, curar doentes é uma decorrência da expulsão dos demônios. De fato, as doenças em geral, até uma simples febre, na época era considerada como obra dos espíritos maus. É a restauração da vida humana completa. A presença do reino de Deus se manifesta nos corpos restaurados de qualquer tipo de degradação, da fome, de doença, de sofrimentos. Jesus chamou os seus discípulos e começou a enviá-los, pois são dois, e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos, e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. Diz o Evangelho que Jesus chamou os discípulos, lhes deu a missão e as instruções e os enviou de dois em dois. E eles pegaram então a estrada e partiram. Esses homens e mulheres que se dispuseram a seguir Jesus eram conhecidos como os adeptos do caminho. Isso pode ser conferido lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Nós deveríamos recuperar o sentido dessa expressão, adeptos do caminho. A palavra caminho nos remete à ideia de disponibilidade, despojamento, coragem, porque os caminhos escondem surpresas, perigos, dificuldades. Mas para além do medo, traz a ideia de confiança. Confiança naquele que enviou e encorajou, dizendo: não tenham medo, eu estou com vocês. Quem quer ser seguidor de Jesus, seguidora de Jesus, precisa estar atento às pegadas que ele deixou. O Evangelho. Pois Jesus não só caminha com os seus, mas ele se apresenta como sendo o próprio caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quem tem os olhos fixos nas atitudes de Jesus não perde a direção, não perde o rumo. O caminho que Jesus nos apresenta nos conduz sempre ao encontro do outro, seja para a solidariedade, o acolhimento, o diálogo, a promoção da justiça, a defesa da vida. Se a nossa prática religiosa não nos leva a esse compromisso, é preciso então rever o percurso, fazer uma revisão de vida, para então retomarmos
o rumo certo. Que o Evangelho seja a luz do nosso caminhar. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Assim chegamos ao final da nossa reflexão de hoje, que nós também nos sintamos enviados à missão, participantes da missão de Jesus no mundo de hoje, e possamos levar uma boa notícia aos pequenos, aos pobres, aos sofredores. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de